Olá, queridos, sejam bem-vindos em nosso canal. Aqui é o pastor Wagner Aprígio. Que bom que você veio. Se inscreva em nosso canal, compartilhe esta mensagem. Assim, o YouTube entende que a nossa mensagem, a palavra de Deus é relevante e milhares de pessoas serão alcançadas para a glória de Cristo Jesus. Ouça agora uma palavra de esperança para a sua vida. Escute, Jesus te ama e te chama para viver uma nova e linda história. Glória a Deus. Neemias 2, vamos ler, diz bem assim a palavra do Senhor. No mês de Nissan, do 20º ano do rei Artaxerxes, na hora de servir-lhe o vinho, levei ao rei. Nunca antes eu tinha estado triste na presença dele. Por isso o rei me perguntou: por que o seu rosto parece tão triste, se você não está doente? Essa tristeza só pode ser do coração. Com muito medo eu disse ao rei: que o rei viva para sempre. Como não estaria triste o meu rosto, se a cidade em que estão sepultados os meus pais está em ruínas, e as suas portas foram destruídas pelo fogo? O rei me disse: o que você gostaria de pedir? Então orei ao Deus dos céus e respondi ao rei: se for do agrado do rei, e se o seu servo puder contar com sua benevolência, que ele me deixe ir à cidade onde meus pais estão enterrados, em Judá, para que eu possa reconstruí-la. Então o rei, estando presente a rainha, sentada ao seu lado, perguntou-me: quanto tempo levará a viagem? Quando você voltará? Marquei um prazo com o rei e ele concordou que eu fosse. A seguir acrescentei: se for do agrado do rei, eu poderia levar cartas do rei aos governadores do Trans-Eufrates, para que me deixem passar até chegar a Judá. E também uma carta para Asaf, guarda da floresta do rei, para que ele me forneça madeira para as portas da cidadela que fica junto ao templo, para os muros da cidade e para a residência que irei ocupar. Visto que a bondosa mão de Deus estava sobre mim, o rei atendeu os meus pedidos. Com isso fui aos governadores do Trans-Eufrates e lhes entreguei as cartas do rei. Acompanhou-me uma escolta de oficiais do exército e de cavaleiros que o rei enviou comigo. Amém. Glória a Deus. Irmãos, estamos falando de Neemias. Lógico, você é da Igreja Batista Monte Sião, então você já sabe que o ano de 2022, nós estamos crendo que será o ano da reconstrução. E quando falamos de reconstrução, o livro de Neemias é um dos pilares que apontam, que nos ensina a dádiva de saber reconstruir. A liderança de Neemias é tão pertinente ainda em nossos dias, que muitos empresários, megas empresas, no cenário profissional, eles usam às vezes Neemias como referência de um grande administrador, de uma grande liderança, de um homem que conseguiu motivar um povo para a tremenda obra da reconstrução dos muros de Jerusalém. Pois é, Neemias, nós aprendemos com ele sobre a dádiva da reconstrução. Nessa noite eu quero caminhar com você em um tema que certamente pode mudar a sua vida, mudar o seu trajeto. Se falamos de reconstrução, alguém pensa: pastor, mas reconstrução o quê? Espiritual ou material? Escute bem.
para os servos de Deus, para aqueles que amam a Deus, toda reconstrução material tem tudo a ver com a reconstrução espiritual. Para nós, reconstrução material com espiritual andam de mão dadas, de mão juntas. Deus te trouxe aqui, meu irmão, minha irmã. Talvez você está aqui pela primeira vez. E lógico que teu interesse é o que Deus deseja falar comigo nessa noite. Talvez você está aqui já uma porção de vezes, ou porções de vezes. E a pergunta é: o que Deus deseja continuar falando comigo? Deus deseja falar com você que este ano você pode reconstruir de uma vez por todas toda a sua vida. Amém. Era um bom momento para dizer: é isso que eu preciso, é isso que eu necessito. Talvez até aqui, até este ano de 2022, você andou conforme a sua vontade. Você pegou uma caneta humana e começou a escrever sua própria história. E é por isso que tem dado errado. Porque a nossa vida é como um caderno, um diário, onde nós temos duas opções. A primeira, ou nós permitimos que Deus continue a escrever a nossa história para que o final venha a dar certo. Ou nós, de forma teimosa e cabeça dura, talvez vamos dizer: não, Deus, eu já vivi um pouco da sua história, deixa eu escrever a minha história agora. Eu quero dar um rolê no mundo, eu quero conhecer os prazeres deste mundo, eu quero usufruir daquilo que os meus amigos dizem lá fora. Eu não sei, mas o Senhor te trouxe aqui essa noite, pelo poder do Espírito Santo, para te dizer: você pode viver uma restauração completa na tua vida hoje. Deus deseja continuar no controle da sua história. Pastor, eu manchei as páginas da minha vida. O Espírito Santo pode te dar uma nova chance, um novo começo. Ele pode te dar uma página em branco agora. Existe uma página em branco para você escrever, ou para Deus continuar escrevendo a sua história. Levante suas mãos. Diga assim: nessa noite, eu creio que no nome de Jesus, eu estou recebendo uma página em branco, para que o meu arquiteto supremo, o Senhor Deus, o Deus dos céus, escreva a minha história conforme a vontade dos céus. Eis-me aqui, Senhor, para viver o melhor ano da minha vida. 2022 será o ano da minha reconstrução, em nome de Jesus. Você pode crer nessa palavra, meu irmão? Aleluia! Glória a Deus. Pois bem, tema da mensagem de hoje, coloca para nós: Neemias, quando o coração queima por reconstrução. O que lemos fala de um homem que aspirava, que tinha o intenso desejo pela reconstrução dos muros de Jerusalém. Neemias foi escolhido como o homem, o líder, que levaria o povo de Deus a reconstruir os muros da cidade santa. Ora, é preciso falar que Jerusalém estava vivendo zombaria, vergonha, há mais de 70 anos. Há mais de 70 anos,
o povo de Israel estavam passando vergonha, porque pela rebeldia deles, Deus os corrigiu. Eles passaram muitas décadas na Babilônia como escravos, até chegar o tempo de Deus começar a mudar o quadro, de Deus dar uma outra oportunidade e eles voltarem para Jerusalém. E quando chega a vez de Neemias, Neemias volta a Jerusalém, pisa em Jerusalém, no objetivo de reconstruir os muros do povo de Deus. Deixa eu te falar a primeira coisa sobre essa mensagem. Se você de fato deseja reconstruir alguma área da sua vida, ninguém aqui nessa noite, você que me ouve agora, você que me ouve em casa, pelo YouTube, você que me ouve pelo podcast, no Spotify, nenhum de nós estamos vivendo uma vida completa. Sempre existe uma área de nossas histórias que precisam ser reconstruídas. Nós estamos sendo moldados com o tempo. Alguns estão se tornando cada vez mais ímpios. Outros estão lutando para ser cada vez mais filhos de Deus. Alguns estão cada vez mais mergulhando no mundo, no pecado, nas coisas triviais deste mundo, nas drogas, nos prazeres da vida. Outros estão dizendo: eu preciso mais de Deus. Eu preciso ser mais cheio do Espírito Santo. Eu preciso me entregar mais a tudo que Deus tem sobre a minha vida. Pois é, meu irmão, Neemias, ele tinha um coração que ardia, que queimava pela reconstrução. Eu te faço uma pergunta. Existe uma área na sua vida que queima por reconstrução? Pastor, por que o senhor me pergunta isso? É simples. Porque se você não tem nenhuma área da sua vida que precisa ser reconstruída, que precisa ser melhorada, então essa mensagem não é para você. Não é para você. Se a sua vida estiver totalmente completa, então essa mensagem ela não vai tocar o seu coração. Essa mensagem é para quem chora de vez em quando. Essa mensagem é para quem sabe que através das nossas forças não somos capazes de conquistar tudo que Deus tem para nós. Essa mensagem é para as mulheres que sabem que podem viver uma vida melhor, mas por enquanto elas dizem: eu não tenho força. Essa mensagem para os homens que sabem que podem ser homens melhores, mas no coração eles dizem: eu quero ser um homem de Deus, eu quero ser um sacerdote em minha casa, eu quero ser um pai melhor, um filho melhor, mas eu não estou conseguindo. Esta mensagem é para aqueles que entendem que podem viver mais de Deus, mas precisam ter o coração queimando por esta vontade. Qual é a área que o seu coração mais queima por reconstrução? Qual é a área? Eu falei quarta-feira, se estamos vivendo o ano da reconstrução, nós precisamos agir. Não vai ser de braços cruzados. Não vamos conseguir reconstruir nossa vida em casa, assistindo Thundercat. Nem passa mais. Não vai ser assistindo Teletubbies. Nem passa mais. Só iremos conseguir reconstruir nossas vidas nos posicionando como Neemias. Quando o coração queima por reconstrução. Hoje você vai sair daqui sabendo se você quer reconstruir ou não sua vida. Por quê? Primeiro, quando o coração queima por reconstrução, nós entendemos
que este anseio em nosso coração, ele move dois mundos: o mundo físico e o mundo espiritual. Guarde isso. Quando o coração queima por reconstrução, reconstrução que vem de Deus, reconstrução que agrada a Deus, quando o coração queima por isso, move dois mundos, o físico e o espiritual. Quero te mostrar, vamos caminhar na mensagem. Primeiro, Neemias está com o coração queimando nessa passagem aqui. O coração dele está queimando pela reconstrução. E nós vamos perceber que o mundo físico vai ser movido pelo ardente desejo do coração de Neemias. Versículo 1 em diante diz assim, ó: no mês de Nissan, do 20º ano do rei Artaxerxes, na hora de servir o vinho, levei-o ao rei. Nunca antes eu tinha estado triste na presença dele. Por isso o rei me perguntou: por que o seu rosto parece tão triste? Se você não está doente, essa tristeza só pode ser do coração. A Bíblia está nos mostrando que pelo coração ardente de Neemias, o mundo físico foi movido. O rei Artaxerxes representa o reino humano. O rei Artaxerxes representa o mundo físico. Ele percebeu que o coração de Neemias estava ardendo por alguma coisa. Irmãos, quando seu coração arde por reconstrução, está na cara, dá para ver, as pessoas percebem. Aqueles que querem reconstruir uma vida com Deus se percebem. O rei ímpio, pagão, Artaxerxes I, ele não era crente, ele não era homem de Deus, ele não era da igreja, ele não era cristão, ele não era pastor. O ímpio percebeu que o coração de Neemias estava ardendo por algo diferente. Será que as pessoas que estão à sua volta estão percebendo que o seu coração está apaixonado cada vez mais por Deus? Será que as pessoas que estão comendo e bebendo com você estão percebendo que o seu coração está queimando, pegando fogo pela presença de Deus? As pessoas percebem. As pessoas percebem. Jesus falou em Mateus 6:21. Jesus disse assim: onde estiver o seu tesouro, aí estará o seu coração. Neemias era o copeiro do rei. Sabe o que é isso? Ele tinha uma profissão importante. Ele era um oficial do rei Artaxerxes. Ele tinha um bom salário, ele era respeitado, ele era um homem de confiança. Mas quando ele sente o desejo de reconstruir os muros de Jerusalém, os muros do povo de Deus, ele sente o desejo no coração, o coração começa a queimar. Eu preciso servir a casa de Deus, eu preciso servir a obra de Deus, eu preciso servir o povo de Deus. O coração queima, irmão. O coração queima. As pessoas percebem. Pergunta que não se cala: será que os Artaxerxes desta vida, será que os Artaxerxes deste tempo estão percebendo que o seu coração está ardendo de paixão pela obra de Deus? Olha o que Artaxerxes disse a Neemias. Ele disse: porque o seu rosto parece tão triste? Se você não está doente, essa tristeza só pode ser do coração.
Artaxerxes é o patrão de Neemias. Eu te pergunto, você que tem seu trabalho, na sua empresa, o seu patrão percebe que o seu coração está doente de amor por Jesus? Ou seu coração só vê, ou o seu patrão só vê que o seu coração está queimando de amor pelo dinheiro que recebe no final do mês? Artaxerxes, o patrão de Neemias, diz o seguinte: essa tristeza não é de doença, deve ser do seu coração. Por que você anda triste? Neemias estava triste porque o povo de Deus estava sofrendo. Neemias estava triste porque os muros de Jerusalém, a cidade santa, estavam arruinados. Neemias estava triste porque a obra de Deus não estava sendo executada da forma que deveria. Eu te pergunto, por que você fica triste? Qual é o motivo da cara de tristeza que você se apresenta o tempo todo? As pessoas percebem, está na cara. O que está no seu coração, meu irmão, representa seu rosto, seu semblante. O mundo físico é movido. O rei Artaxerxes percebe que Neemias estava diferente. O coração dele foi mudado, alguma coisa aconteceu lá dentro. Eu profetizo que alguma coisa no seu coração vai mudar hoje. Eu profetizo que Deus vai arrancar essa tristeza de mundo e colocar a tristeza dele. O apóstolo Paulo diz que existem duas tristezas nesse mundo. A tristeza que vem do mundo traz lágrimas de remorso. A tristeza que vem de Deus traz lágrimas de arrependimento para a vida. Neemias estava triste, mas a tristeza dele era pela obra de Deus. O mundo físico foi movido, porque quando nosso coração está queimando por reconstrução que vem de Deus, as pessoas notam, as pessoas percebem. O soberano da Pérsia pergunta a Neemias: por que você está tão triste? Vamos perceber comigo a resposta de Neemias. Com muito medo, versículo 3, eu disse ao rei, que o rei viva para sempre. Como não estaria triste o meu rosto, se a cidade em que estão sepultados meus pais está em ruínas, e as suas portas foram destruídas pelo fogo? Qual era o motivo principal da tristeza de Neemias? O povo do meu Deus está sofrendo. Você sofre só por você? Ou você também sofre com os que sofrem? Eu sei que você ora, você é uma mulher de oração, você é um homem de oração. Mas a sua oração, a que Deus ouve, você ora mais por você ou também ora pelos outros? Enquanto nós pensarmos só em si, nada vai acontecer. O máximo que pode acontecer é o seu braço tentar mover alguma coisa. Mas aqueles que têm um coração queimando pela reconstrução, eles têm coragem para defender a sua fé. Eles têm coragem para dizer diante do mundo, diante do reino do mundo. Neemias teve coragem. Ele disse: eu estava com medo, mas lançou o medo fora e disse: olha, rei, o meu povo está sofrendo. Eu faço parte do povo do meu Deus. O meu Deus está me chamando. O meu Deus está tocando o meu coração. Querido irmão, querida irmã, se você deseja reconstruir sua história, comece pela obra de Deus. Comece pela obra de Deus. Aleluia. Se você colocar os olhos aí, no versículo 4, o rei disse a Neemias:
o que você gostaria de pedir? O que você gostaria de pedir nessa noite, Neemias que está aqui? Não é a lâmpada mágica do Aladim, mas a pergunta que Neemias tem é: o que você gostaria de pedir? Eu faço essa pergunta a você. Nesse ano 2022, o que você gostaria de pedir? Eu tenho certeza que 99,9% pediria primeiro para si. Eu acredito que eu primeiro pediria para mim. E você? Diga assim: também, pastor. Não, fala também, pastor. Ou não, ou você é diferente. Geralmente nós pedimos primeiro para nós, mas vamos perceber o pedido de Neemias, meu irmão. O homem que estava vivendo de forma confortável, abençoada, ele não precisava aqui se meter com dificuldades, com problemas, mas ele está com o coração queimando pela reconstrução. Ele disse: então orei ao Deus dos céus. Antes de pedir, Neemias faz uma oração. Ele é diferenciado. Quem tem um coração queimando pela reconstrução, antes de pedir, conversa com o Senhor dos Senhores. Faz uma oração. Neemias não pede antes de conversar com o Senhor de todos os céus. Ele disse: eu orei a Deus dos céus. Que oração é essa, pastor? Foi oração sem palavras, gente. Foi uma oração interna. Foi uma oração que não move boca, uma oração que não move lábios, uma oração que não move a língua, uma oração que move coração e toca aos céus. Spurgeon, comentando sobre a atitude de Neemias, Spurgeon disse: Neemias em alguns segundos voou até os céus. Existem momentos em nossa vida que não precisa você orar 2, 3 horas, 5 horas, não. Quem ora, ora continuamente, sem cessar. Quem ora está conversando com o patrão em oração. Quem ora está trabalhando em oração. Quem ora está cozinhando em oração. Quem ora vai à casa em oração. Quem ora pega o ônibus em oração. Quem ora trabalha, come, dorme, vive orando. Como Neemias, coração no céu. Aleluia! Aleluia! Meu irmão, sabe quanto tempo Neemias estava orando para conversar com o rei? Cerca de 3 a 4 meses. Ele já estava orando dia e noite para conversar com o rei. E quando o rei fala bem assim: pede o que você quiser, o que ele faz? Ele pede? Não, ele ora de novo. Nesse momento, é assim. Em frações de segundo, você que está aqui, você pode agora se transportar. Seu corpo está aqui, mas sua mente pode ser elevada ao céu nesse momento. Neemias estava fisicamente diante de Artaxerxes, espiritualmente diante de Deus. Tem uma vida de oração. Aleluia. Aleluia. Ele ora ao Senhor. É a oração que transporta a mente para o céu. Não sabe se foi 1 minuto, 1 segundo, mas foi muito rápido. O rei Artaxerxes nem percebe. Neemias está de frente dele e ele acha: fala, Neemias. Neemias conversando com Deus. Tem momentos assim que você precisa tomar uma grande decisão. Tem momentos que você precisa tomar uma grande decisão, fazer uma grande escolha. Tem momentos que você vai estar diante de alguém e alguém vai te dizer o que você quer pedir. Pedidos são importantes. Pedidos podem mudar uma história. Não é a lâmpada mágica, não é o Aladim, não são 3 pedidos. Está
diante de Deus com o coração no céu para saber o que pedir. Porque nem tudo que a gente pede é o que a gente precisa. E nem tudo que a gente precisa, a gente pede. O que Neemias pediu? Quando ele faz uma oração diante do rei, mas o rei nem percebe, ele põe o coração no céu, a mente está no céu. Então ele disse aqui, versículo 5: e respondi ao rei: se for do agrado do rei, se o seu servo puder contar com a sua benevolência, que ele me deixe ir à cidade onde meus pais estão enterrados, em Judá, para que eu possa reconstruí-la. Neemias não pede nada para ele. Neemias está abrindo mão, renunciando do cargo de copeiro. Às vezes a gente acha que ganhar é ter, é obter, é conquistar. Às vezes para Deus ganhar é renunciar. A renúncia do mundo vale muito mais de qualquer conquista humana que você deve ter. Neemias renuncia o cargo e diz: se o rei puder, se o rei quiser, permita que eu volte a Jerusalém, a cidade dos meus pais, porque eu quero reconstruir os muros. Quem tem o coração queimando pela reconstrução que vem de Deus, não pede para si, pede para outros. Você quer ser usado por Deus? Você precisa se entregar totalmente a Ele. Muitas vezes, para crescer, você precisa renunciar. Neemias renuncia o cargo de copeiro. Ele diz: eu quero ir para Jerusalém. Por que, Neemias? Porque a cidade dos meus pais é uma questão de honra. Eu quero honrar os meus pais, eu quero honrar o meu Deus. Meu querido e minha querida, isso se chama a recompensa da honra. Enquanto você correr atrás de coisas para você, as coisas não andam. Mas experimente como Neemias, pensar no outro. Os homens de Deus não pensam em si. É por isso que Deus usa. Escute bem. Existe uma mensagem do Stephen Covey. O tema da mensagem dele é vida de entrega total. Ele disse o seguinte: não existe vida mais poderosa do que a vida de entrega total a Deus. Em outra frase ele disse: só existe uma vida cristã digna de ser vivida, uma vida de entrega total a Deus, como a do nosso Senhor Jesus. Se nós queremos viver uma vida cristã digna, precisa ser como a de Jesus, através de uma entrega total. E eu te faço uma pergunta: como Neemias, como Abraão, principalmente como Jesus Cristo, você está vivendo uma vida de entrega total a Deus? A sua vida, quantos por cento você entregou a Deus? Porque às vezes a gente entrega a nossa vida a Jesus, mas a gente faz uma sociedade. Fala assim: Jesus, eu vou deixar o Senhor governar 50%. 50% ou glória, 50% ou mundo. Quantos por cento da sua vida está sendo governada por Cristo? Porque entregar a vida a Jesus é não viver para nós mesmos e viver para o Filho de Deus. É isso que muda a gente. Esse que é o chamado. Não é 99,9%, é 100%. E muitas vezes estamos caminhando e dizemos: não está dando certo isso ou aquilo. A pergunta é: você entregou a sua vida totalmente a Deus? Jesus é o Senhor da sua vida, ou Jesus somente é o Deus de milagres? Tem muita gente que quer o Deus de milagres, mas não quer o Senhor.
como nosso dominador, como nosso soberano. Neemias se entrega totalmente. Ele externa a vontade de reconstruir os muros de Jerusalém. O mundo físico foi movido. O reino físico humano foi movido. E sabe o que Deus faz? Quando Deus vê um coração ardendo, queimando por reconstrução, sabe o que Deus faz? Deus abre portas para que este desejo seja realizado. Salmo 37 fala bem assim: agrada-te do Senhor e Ele realizará os desejos do seu coração. O desejo do coração de Neemias era reconstruir os muros de Jerusalém. Só que ele precisava do aval do soberano, Artaxerxes. Quem vai mudar o coração de um rei poderoso? Quem pode mudar esse homem? Só Deus. E sabe o que Deus faz? Deus coloca no coração do rei da Pérsia a vontade de abençoar Neemias. Artaxerxes era o rei mais poderoso da terra naquele tempo. Era o patrão de Neemias. Neemias não conseguia, por força própria, vontade própria, tocar o coração do rei. Mas Neemias orou aquele que poderia fazer. Escute isso. Tem coisas que só palavras, que só pedido não vão mudar nada. Tem coisas que só através da oração. Talvez tem pessoas na sua vida que você fala bem assim: olha, existe uma pessoa, sabe, que eu tenho um ranço, eu tenho uma chateação, eu tenho mágoa, eu tenho rancor, eu não consigo falar. Quando eu tento conversar só tem discussão. O que eu faço? Ore. Porque a oração, eu vou pintar o quadro da oração. Quando você ora por alguém que não quer falar com você, você está falando bem assim: Deus, eu estou orando o Senhor porque eu já tentei falar com um fulano, mas ele não me ouve. Eu não consigo entrar no coração dele. Então, Deus, eu estou falando com o Senhor porque o Senhor pode falar o coração do fulano. Você entende? A oração tem a capacidade de conversar amigavelmente com alguém que você não consegue. A oração tem a capacidade de mover alguém que está acima de você, te apoiar, te abençoar e te motivar aos sonhos que Deus colocou no teu coração. O que eu quero profetizar nesse momento é que, se você orar a Deus como Neemias, se você colocar a mente no céu, Deus pode fazer de você um canal de bênção, independentemente do lugar que você esteja. Deus amolece o coração de Artaxerxes. E presta atenção. Olha o que Artaxerxes vai fazer com Neemias. Diz assim, versículo 6. Neemias continua falando, né? Então o rei, estando presente a rainha, sentada ao seu lado, perguntou-me: quanto tempo levará a viagem? Quando você voltará? Marquei um prazo com o rei e ele concordou que eu fosse. Quando seu coração queima, irmãos, pela reconstrução de Deus, o mundo físico é movido através do mundo espiritual. Nós estamos diante desta passagem que nos mostra dois reinos sendo movidos. Artaxerxes nem sabia o que estava acontecendo, mas Neemias sabia. Artaxerxes talvez pensasse: eu estou liberando Neemias porque Neemias pediu com carinho. Não. Neemias estava preparando o coração dele, já tinha 3 meses com oração. Você precisa viver o chamado de Deus. Deus quer tocar os corações dos Artaxerxes. O reino de Deus sempre será mais forte que o reino do homem. Artaxerxes, sem perceber, se dobrou diante do Deus de Neemias. Como Neemias, algo maior está gritando dentro de você.
como Neemias, um chamado que ecoa com muito mais força, está gritando dentro de você. Você não precisa estar num lugar que não te cabe mais. Você não precisa viver no mundo que é legal. O mundo de Neemias era enfeitado. O mundo de Neemias tinha um rei chamado Artaxerxes. O mundo de Neemias, ele tinha um bom trabalho, tinha um bom salário, mas não estava feliz. O Senhor quer mover esse mundo, Neemias. Você precisa sair das garras de Artaxerxes. Você precisa sair desse reino, dessa fábula que você diz aqui tá legal. Sabe o que Neemias fazia? Ele experimentava as bebidas do rei. Porque se algo tivesse envenenado, quem morreria primeiro? Neemias. Deus não quer que seus filhos morram no reino do mundo. Deus quer que seus filhos vivam no reino dele. Você precisa sair da Pérsia, Neemias. Mas como sair deste mundo, pastor? É só deixar o teu coração queimar pela reconstrução. É só você deixar seu coração queimar pelas coisas de Deus. É só você deixar o seu coração queimar pela obra de Deus. Deixe o coração queimar novamente. Volte ao primeiro amor. Neemias disse: eu preciso reconstruir a cidade dos meus pais. Uma questão de honra. Você que nasceu em um lar cristão, está desviado, está afastado. Volte a temer o Deus dos seus pais. Volte a servir ao Deus dos seus pais. Pastor, eu não nasci num lar cristão. Eu nunca conheci Cristo de verdade. Mas você pode ser o primeiro ou a primeira hoje. Permita que seus filhos e filhas vejam o Deus de Abraão, Isaac e Jacó na sua vida. Só que Neemias, é com você, Neemias. Você pode se contentar na Pérsia, sendo copeiro do rei. Tá legal, não tá? Tá legal. Mas o Senhor te chama para Jerusalém. Pastor, mas Jerusalém está com os muros caídos. Jerusalém representa a igreja. Representa o povo de Deus. Você diz, mas Jerusalém tem problema. Onde não tem problema? Mas o que Neemias fez diante do problema de Jerusalém? Diga assim comigo. Ele se levantou para reconstruir. Para que os nossos problemas venham ser solucionados, nós precisamos, como Neemias, declarar: eu quero reconstruir. Nós, os seus servos, começaremos a reconstrução. Então, cutuca seu irmão, fala bem assim: Neemias, é hoje ou não é? Fala para ele. Fala assim, vai continuar. Fala assim para ele, para ela, fale de verdade. Fala assim: vai continuar na Pérsia ou vai para Jerusalém? Aleluia. Estou fechando a mensagem. O reino dos céus moveu o reino dos homens. A oração de Jesus se cumprindo ainda no Antigo Testamento. Venha a nós teu reino. Escute, Neemias. Se o seu coração queimar pela reconstrução agora, não faltará nenhuma provisão para que você tenha êxito em toda esta reconstrução. Abra tuas mãos. Neemias diz: a seguir acrescentei: se for do agrado do rei, eu poderia levar cartas do rei aos governadores dos Trans-Eufrates, para que me deixem passar até chegar a Judá. E também uma carta para Asaf, guarda da floresta do rei, para que me forneça madeiras para as portas da cidadela que fica junto ao templo, para os muros da cidade e para a residência que eu vou morar. Neemias pede provisão para a casa de Deus, para os muros da casa de Deus e para a casa dele. Diga amém. É provisão para reconstruir tudo. Vida espiritual e vida física sendo reconstruída.
E aí diz bem assim, ó, aleluia, versículo 8 ainda, ó, diz assim, ó: visto que a bondosa mão de Deus estava sobre mim, o rei atendeu os meus pedidos. Entende isso? Neemias disse: a mão de Deus estava sobre mim, e por isso todos os meus pedidos foram atendidos. Agrada-te do Senhor, e Ele realizará os desejos do seu coração. Aleluia.